Olá, sejam muito bem-vindos a essa aula sobre os 4 temperamentos humanos. Eu sou Juliana Arguello e hoje eu vou te ensinar sobre os temperamentos de personalidade e como aplicar esse conhecimento de forma prática no seu dia a dia, para melhorar os seus relacionamentos, potencializar suas fortalezas e extrair o seu melhor e das pessoas que convivem com você. Você provavelmente já ouviu alguém falar, ou você mesmo já falou, que uma pessoa tem um temperamento forte, ou que outra pessoa seja difícil de lidar por conta do temperamento. Isso acontece porque cada pessoa traz consigo um conjunto de características próprias. Cada um tem um jeito de ver o mundo e interagir com ele. Essas características, junto com outros fatores, como a base familiar, o conjunto de experiências vividas, são responsáveis pelo desenvolvimento da individualidade de cada pessoa. Então, para você adotar atitudes eficientes no seu processo de melhoria contínua, a teoria dos 4 temperamentos é uma chave para você conhecer melhor as suas inclinações naturais e, se você utilizar com sabedoria, ela passa a ser uma via para o cultivo das suas virtudes. O que são os temperamentos? São um conjunto de tendências comportamentais que cada ser humano apresenta diante dos estímulos externos. Eles dizem respeito ao primeiro impulso que surge no peito de uma pessoa quando ela se depara com as mais diversas situações, como expressar uma ideia, apresentar um trabalho como esse, conhecer pessoas novas ou responder a um desafio. É como o mundo me impacta e como eu reajo a esses impactos. Eu costumo dizer que o temperamento é como o tempero da pessoa. A gente não consegue degustar, apreciar um prato que não possua um tempero, que não tenha sido temperado. Da mesma forma, se a gente exagerar em algum daqueles temperos, aquele prato pode se tornar uma comida intragável. Assim é o temperamento. Quando controlado, quando a gente tem ciência do nosso temperamento e busca atitudes que nos ajude a nos comportarmos melhor, a gente tem ali uma medida certa do nosso tempero. Mas se a gente deixa aquilo ali de forma desordenada, descontrolada, a gente pode sair causando muitos estragos por aí, tanto para a gente como para as pessoas com as quais a gente se relaciona. Qual a diferença entre temperamento e personalidade? O temperamento é a base para o desenvolvimento da personalidade. Ele é o solo onde a personalidade se desenvolve. Assim como uma planta, para que a personalidade se desenvolva, é importante que a gente conheça as características do solo onde a gente está plantando. Saber quais os nutrientes ele possui e ele é rico e quais faltam para a gente complementar. E aí essa planta poder crescer saudável ali naquele solo. O temperamento é a estrutura mineral, ele não muda com o tempo. A personalidade é a estrutura vegetal, que pode sim ser moldada. Qual a importância de identificar o meu temperamento? O temperamento ele é uma das formas mais eficazes para o autoconhecimento e amadurecimento. Quando você identifica as tendências do seu comportamento, fica muito mais fácil conduzir as suas reações perante os estímulos externos. Quais são os 4 temperamentos? Isso aqui eu vou trazer só as nomenclaturas mesmo para vocês se familiarizando. Mais na frente eu vou aprofundar em cada um deles. Então nós temos aqui o fleumático, sanguíneo, colérico e melancólico. E ali eu coloquei 4 Julianas com expressões bem diferentes para vocês irem associando o temperamento e o seu humor predominante. Como eu faço para identificar o meu temperamento? E essa é a parte principal, né? Para eu identificar o meu temperamento, o que eu preciso fazer? Eu preciso, em primeiro lugar, observar a velocidade com que eu reajo aos estímulos externos e o tempo de permanência das impressões que esses estímulos causam em mim. Quando eu associo essas 2 características de reação, velocidade de reação mais o tempo de permanência, eu encontro aí o meu temperamento. Os temperamentos de reações rápidas são os sanguíneos e coléricos. Os de reações lentas são fleumáticos e melancólicos. Os temperamentos que essas impressões são menos duradouras são o sanguíneo e o fleumático, e os de impressões mais duradouras, coléricos e melancólicos. Fazendo a combinação dessas 2 formas de reagir ao mundo lá fora, a gente tem as características principais de cada temperamento. As reações rápidas e superficiais são típicas de um sanguíneo. As reações rápidas e duradouras de um colérico. Reações lentas e superficiais do fleumático e as reações lentas e duradouras do melancólico.
A partir da combinação das características referentes à temperatura e umidade, eu começo a identificar também elementos da natureza que representam cada temperamento. Dos 4 elementos fundamentais da natureza, cada um deles vai representar um temperamento. A dimensão da temperatura pode ser classificada como quente ou fria, e aí diz respeito à expansividade. Os temperamentos quentes são aqueles mais expansivos, são aquelas pessoas mais extrovertidas e que têm reações rápidas. E os temperamentos frios são pessoas mais reservadas, introvertidas, são as pessoas que reagem lentamente. Elas precisam aquecer um pouco para poder ter uma reação. E com relação à dimensão da umidade, que pode ser classificado como úmido ou seco, está relacionado à impressão que os acontecimentos causam neles. Aquilo que eu falei antes, tempo de reação e tempo de permanência. No caso da umidade, a gente vai definir aqui qual é o tempo de permanência. Os temperamentos úmidos, eles são mais flexíveis e os acontecimentos não costumam deixar marca neles por muito tempo. Já os temperamentos secos são mais firmes e tendem a lembrar desses acontecimentos por muito mais tempo. O temperamento quente e úmido, quem representa esse temperamento é o ar. E o temperamento é o sanguíneo. O sanguíneo é aquela pessoa que não guarda rancor, que não fica remoendo nenhuma situação por muito tempo, é uma pessoa expansiva e assim como o ar, ela vai ocupando todo o ambiente onde ela estiver. E aqui no temperamento quente e seco eu tenho a representação do fogo. O fogo, ele é a representação do colérico. São aquelas pessoas mais rígidas, que têm uma tendência a guardar mágoas, mais diretas, objetivas e até mesmo teimosas. E assim como o fogo, são expansivas também, são as pessoas que reagem rápido. Com relação à umidade e frieza, eu tenho a água. A água representa o temperamento fleumático. Os fleumáticos são aquelas pessoas que são facilmente adaptáveis, assim como a água mesmo, que toma a forma do recipiente em que ela for colocada, os fleumáticos raramente vão se incomodar com alguma coisa e também se esquecem facilmente quando são afetadas pelo mundo, não ficam remoendo, guardando nada. Aconteceu, ele tem o tempo de processamento para reagir e a partir dali ele já esquece com facilidade. Quanto ao temperamento frio e seco, eu tenho a representação da terra. A terra representa o temperamento melancólico. O melancólico, sabe aquelas pessoas que são mais profundas, analíticas, são pessoas sensíveis? São os melancólicos. Elas reagem lentamente e também têm um tempo de permanência dos impactos do mundo sobre elas por muito mais tempo. Elas ficam ruminando ali por muito tempo uma situação, não esquecem com facilidade. Elas precisam de tempo e de estabilidade. E agora eu vou mostrar para vocês as características de cada temperamento. Vamos começar pelo sanguíneo, que é representado pelo ar, e como eu falei, eles são pessoas que ocupam o ambiente em que elas estão, sabe? Elas chegam e se espalham. São pessoas envolventes, são pessoas espontâneas, simpáticas, otimistas, super animadas, muito falantes. Essas pessoas são extrovertidas e elas gostam de estar cercadas por outras pessoas, elas gostam de estar cercadas por gente, elas gostam muito de conversar. E como toda moeda tem seus dois lados, essas características são ótimas, mas quando a gente tem aí um sanguíneo descontrolado, ele tende a se tornar uma pessoa insegura, barulhenta, já que ela gosta muito de falar e de se expandir, de se espalhar, ela pode se tornar uma pessoa barulhenta e até mesmo inconveniente. Sabe quando aquela pessoa ela é muito falante, muito expansiva, mas ela acaba sendo muito entrona também? Pode ser um sanguíneo descontrolado. Quanto aos coléricos, que são representados pelo fogo, os coléricos são o próprio fogo, são muito enérgicos, gostam de desafios, são pessoas objetivas, explosivas e muito centradas, são decididas e confiantes. Pode estar tudo indicando que vai dar merda, que o colérico, se ele tomar a decisão, ele vai ter autoconfiança suficiente para ir lá e fazer. Essas pessoas possuem uma habilidade inata para a liderança, são verdadeiros líderes e são estimulados pela adversidade. Como gostam de desafios, as adversidades normalmente são
algo assim que explode na cabeça, no coração deles, para que as coisas aconteçam em meio a esse caos. Nunca o colérico vê um problema como um problema de fato, ele sempre vê o problema como algo que ele possa solucionar. Então ele gosta da diversidade, ele até prefere esse cenário diverso, porque aí é um grande desafio para ele e ele é movido por desafio. E, obviamente, tem lá o seu ponto de atenção. Um colérico descontrolado, ele tende a ser manipulador, impaciente e dominador. É aquela pessoa que quer tudo do jeito dela, na hora dela, no tempo dela. Então, quando não tem esse controle, essa observação sobre o funcionamento de si e do outro, esse colérico ele pode se tornar uma pessoa manipuladora. Assim. Impaciente já é uma característica do colérico, mesmo sob controle. Não é aquela pessoa que, óbvio, vai explodir por qualquer coisa, já que tá sob controle, mas tem ali aquela pontinha de impaciência, porque ele não consegue funcionar no tempo do outro, ele funciona no próprio tempo dele, o tempo deles normalmente é mais acelerado. Os fleumáticos, que são representados pela água, são aquelas pessoas que, como eu falei antes, conseguem se adaptar ao ambiente com muita facilidade. São pessoas tranquilas, pacientes, normalmente são pessoas organizadas e diplomáticas. O fleumático, ele não quer guerra com ninguém, então ele é muito diplomático, são consistentes, eficientes e são confiáveis. E o cuidado que a gente precisa tomar com o fleumático no descontrole é que pode se tornar uma pessoa muito indecisa, acomodada e desmotivada. Normalmente os fleumáticos se dão bem com um colérico do lado, porque é aquela pessoa que chega incendiando, né? E aí acaba dando uma motivada nesse fleumático. O melancólico é representado pela terra e assim como a terra, ele quer ordem e estrutura. A terra é a estrutura, ele precisa do pezinho no chão, do aterramento. São pessoas que buscam a ordem e a estrutura, são persistentes. Os melancólicos são muito analíticos e são obstinados. Eles normalmente são autodidatas, eles estudam muito a fundo, só que eles podem pecar numa certa insegurança, por ele estar fazendo sozinho por uma forma não convencional, talvez ele não confie tanto naquele aprendizado, mas eles são ótimos autodidatas por serem muito analíticos. São pessoas sensíveis, leais, são pessoas que buscam identificar problemas e obstáculos. O colérico, ele gosta de um problema, mas ele gosta de um problema porque ele gosta do desafio, de ter que resolver aquele problema. O melancólico, ele quer identificar o problema previamente para não precisar intercorrer nesse problema. Ele não quer passar pelo problema, então ele já busca identificar. No entanto, que quando eles estão descontrolados, eles tendem a ser pessimistas, porque eles já olham antes e falam, vai dar merda. Enquanto o colérico não quer saber se vai dar merda, o melancólico ele precisa saber antes que pode dar merda. Então eles buscam identificar esses problemas e obstáculos para se prevenirem. São pessoas sólidas, profundas e consistentes. E quando descontrolados, podem se tornar pessoas pessimistas, muito críticas e até mesmo antissociais. Não existe temperamento bom ou ruim, melhor ou pior. Existem pessoas, existem almas, cada uma com as suas inclinações naturais, que, como eu falei antes, como uma moeda tem duas faces, né? Elas podem ser boas ou más, mas não existe bom ou ruim, melhor ou pior. São todas pessoas com seus detalhes, suas particularidades, e quanto mais a gente aprofunda, entende e se propõe a melhorar, mais a gente traz para a superfície as nossas maiores fortalezas e mais a gente minimiza os danos que podem ser causados pelas nossos pontos de atenção. Agora que você já conhece as características de cada temperamento, vai ser muito mais fácil lidar com o outro e respeitar as suas particularidades, além de estabelecer os limites necessários para que o outro também respeite você e as suas preferências. No próximo vídeo eu vou mostrar, através da teoria dos 4 temperamentos, como aproveitar o melhor desempenho das pessoas no trabalho, o que delegar para cada perfil para que elas tenham o melhor rendimento e trabalhem mais felizes. E se você sente que ainda não está onde gostaria, ainda não se sente realizado fazendo o que faz, fique atento ao próximo vídeo, que vai ser um divisor de águas na sua carreira. Obrigada por ficar até agora aqui comigo. Deixa seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e clique no sininho das notificações para não perder o próximo vídeo. Um beijo e até lá!